Vamos lá então fazer uma recuperação do que aconteceu até agora. Nós estamos, para quem nos acompanha, é claro, em imagens, né, que é a nossa transmissão agora, justamente do lado de fora, nessa tenda já escura, né, que é em razão do horário aqui, nessa tenda que fica bem na entrada do prédio anexo do Supremo Tribunal Federal, onde ficam a primeira e a segunda turma da corte. Na primeira turma é onde foi julgado este caso. O julgamento começou na semana passada, primeiro com a acusação, sustentação das defesas e terminou nesta semana com os votos. Com um voto que ficou marcado como um dos mais longos da história do Supremo, que foi do ministro Luiz Fux, 13 horas basicamente de sustentação no dia de ontem, e hoje 2 votos mais curtos da ministra Carmen Lúcia e depois do presidente da primeira turma, Cristiano Zanin. E por fim, com esta definição de condenação integral dos 8 réus, condenação, aliás, por todos os crimes apontados pela PGR, né? 5 crimes para 7 dos réus, 3 para Alexandre Ramagem. Bom, o que decidiu o Supremo Tribunal Federal? Condenar Jair Bolsonaro, ex-presidente da República, a 27 anos e 3 meses de prisão. Aqui tem uma divisão sobre como vai ser cumprida essa prisão. 24 anos e 9 meses de reclusão, e depois 2 anos e 6 meses de detenção. Isso não muda muito na prática, é uma questão técnica. O fato é que nós já consultamos juristas que apontam que o cumprimento em regime fechado, ele é estimado em 1/4 da pena, daria aproximadamente 7 anos. Se tiver bom comportamento, outras questões que podem reduzir esse tempo, é possível que seja ainda menor. E no caso de Bolsonaro, em razão da idade, de questões de saúde, certamente a defesa vai pedir para que a prisão, que já é domiciliar, não por este caso, mas por outro, que ela seja mantida após o trânsito em julgado deste caso. Este é outro ponto, né, Kelly e amigos que nos acompanham. Bolsonaro vai ser preso, vai para uma unidade penitenciária amanhã? Não. Tem um período ainda de recursos. É curto este período, porque os recursos que cabem aqui são os embargos de declaração, esclarecimentos sobre questões bem pontuais, né, da decisão. Então eles devem ser analisados, segundo estimativas, inclusive de advogados dos réus, num prazo de 30, 40 dias, enfim, poucas semanas. Dentro de outubro, este trânsito em julgado deve ser concluído e daí sim, se mantida a ideia de Bolsonaro ir para uma unidade penitenciária em regime fechado, ele poderá ser transferido já imediatamente. Hoje cumpre a prisão domiciliar. Bom, o segundo condenado na lista que a gente traz aqui agora por ordem alfabética é Alexandre Ramagem. Este, por 16 anos e 1 mês de prisão, foi diretor da Agência Brasileira de Inteligência no governo Bolsonaro e é deputado federal. Por que a condenação é menor? Especialmente porque ele foi condenado por 3 crimes e não por 5. Ele foi denunciado pelos 5 lá na origem, mas depois a Câmara dos Deputados decidiu que o que tinha de crime após a diplomação dele, Ramagem, como deputado, ou seja, em 2023, não poderia ser imputado a ele. Almir Garnier, ex-comandante da Marinha, o único comandante de forças no governo Jair Bolsonaro que teria dado aval à tentativa de golpe de Estado, à sequência daquele plano, isso colocado à disposição nas reuniões que teve com Bolsonaro no Palácio da Alvorada. Foi condenado a 24 anos de prisão. Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, foi secretário de Segurança do Distrito Federal. Na casa dele foi encontrada a chamada minuta do golpe e Anderson Torres deixou o Distrito Federal, quando era secretário de Segurança, dias antes do 8 de janeiro. Argumentou que era uma viagem de família já programada, mas a acusação diz que aquilo foi algo planejado para não estar aqui e facilitar aquela desordem que foi no policiamento no 8 de janeiro, a falta de preparação da Polícia Militar do Distrito Federal para lidar com as manifestações e, obviamente, a consequente depredação dos prédios públicos que todos assistiram. Anderson Torres condenado a 24 anos de prisão. Quinto réu condenado, General Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional do governo Bolsonaro. Augusto Heleno, amigo pessoal de Bolsonaro, quando o ex-presidente falava em concorrer muito antes de 2018, praticamente ninguém apoiava e ele estava lá sustentando e teve este cargo de ministro durante os 4 anos do governo. Perdeu relevância ao longo do governo? Sim.
e os advogados tentaram comprovar que isso era motivo para redução da pena. Mas os ministros da primeira turma, assim como já havia entendido a Procuradoria-Geral da República, entenderam que ele não teve esta perda de relevância toda suficiente para não influenciar nos atos e que, inclusive, né, Kelly, tinha anotações na agenda, inclusive, com um plano do que seria um governo de transição após este golpe. Foi condenado a 21 anos de prisão o general Augusto Heleno, que pela idade avançada, possivelmente, assim como Bolsonaro, vai pedir também o cumprimento em prisão domiciliar, algo que vai ter que ser avaliado depois pelo Supremo Tribunal Federal. Sexto condenado, tenente-coronel Mauro Cid. Foi aqui condenado pelos 5 crimes, até porque admitiu boa parte deles e neste acordo de delação premiada ajudou a esclarecer vários pontos das investigações. Mas o acordo de colaboração previa justamente benefícios e ele manteve estes benefícios. Havia uma dúvida, né, se ele manteria, porque houve um vai e vem de depoimentos. Mauro Cid omitiu muita coisa, o próprio relator, ministro Alexandre de Moraes, diz isso hoje. A Procuradoria-Geral da República também diz, mas segundo Alexandre de Moraes, ele omitiu, depois esclareceu quando foi chamado, né, a depor novamente, foram várias vezes, pelo menos 9 ou 10, mas não mentiu, segundo Alexandre de Moraes, não mentiu. E por isso e por outras questões, até pelo respeito da instituição Colaboração Premiada, ele teve mantidos os benefícios e vai pegar uma pena de 2 anos de prisão em regime aberto. Já cumpriu, na prática não vai ser preso. Sétimo réu, o ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. Ele foi condenado a 19 anos de prisão. É um ministro que nesta fase crítica do governo foi o responsável, por exemplo, por produzir aquele relatório sobre as urnas em 2022, que segurou muito a publicação desse relatório a pedido do presidente da República à época, Jair Bolsonaro, e que, segundo a investigação, participou também e facilitou, né, as discussões sobre a tentativa de golpe. 19 anos de prisão para Paulo Sérgio Nogueira. E, por fim, Walter Braga Neto. Ex-ministro da Defesa, da Casa Civil, foi candidato, a segunda pena mais alta, foi candidato a vice na chapa de Bolsonaro em 2022 e pega uma condenação de 26 anos de prisão. Braga Neto já está preso. Ele sim, em uma unidade externa, é uma unidade militar no Rio de Janeiro, né? É onde está preso Walter Braga Neto. E ele também, já com uma idade mais avançada, lá na frente vai poder pedir uma prorrogação de pena, né? Para deixar o regime fechado, mas com 26 anos, que ele vai precisar cumprir pelo menos, né, se for a lei seguida, em torno de 7 anos, assim como o Bolsonaro, no regime fechado. Walter Braga Neto, aliás, é um personagem interessante, né, dessa investigação, porque ele sempre foi um ministro muito calado. Discreto, foi chamado para a Casa Civil no lugar do ministro Onyx Lorenzoni, ministro gaúcho que não conseguiu deslanchar nesse cargo, né, e depois foi substituído por um militar. Já chamava atenção, causava estranhamento, chamar um militar que havia coordenado a intervenção federal de segurança no Rio de Janeiro para uma pasta que é política, né, a Casa Civil, e Walter Braga Neto conduziu isso tudo de forma muito discreta. Depois, no final do governo, com estas revelações, é que, inclusive nós, jornalistas que acompanhamos o noticiário político nesse período, fomos entender o que Braga Neto tanto fazia nos bastidores. Ele estava, segundo os investigadores, no centro dessas discussões sobre um rompimento institucional, né, tinha um papel fundamental, tanto é que ele e Mauro Cid são os únicos que tiveram unanimidade por condenação, e com o voto do ministro Luiz Fux, que viu também uma participação deles bem mais modesta, né, somente por um crime, a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, mas também com, enfim, uma condenação unânime. Tamanho era o envolvimento de Walter Braga Neto. Enfim, Kelly, um resumo do que foram estes últimos dias de um julgamento histórico que se encerra hoje, como a gente trouxe, analisou aqui, não só com uma decisão inédita, mas com vários recados que vão ter repercussão na vida política brasileira, né, na relação entre os poderes, entre o Supremo Tribunal Federal, entre o Congresso e entre o governo federal, né, enfim, um julgamento que entra para a história como a primeira vez que um ex-presidente da República, que militares de alta patente são condenados por tentativa de golpe de Estado.